você vem de um título de campeão paulista, é o campeão da Libertadores da América, mas tem uma história. O time precisa vencer para ganhar confiança. Parece até um paradoxo isso, não? Estamos para ir no Brasil, né? É assim na Inglaterra, na Itália, mas o Brasil é assim mesmo. Mas tá tudo bem, a gente passou por um momento realmente de estabilidade, porque muita mudança, não tem certeza de jogadores. Mas agora já 2 jogos que a gente está voltando a jogar bem, eu acho que daqui para frente é melhorar bastante. Inclusive você fez o melhor jogo do Brasil, um jogo que não sei se o Campeonato Brasileiro repete ou da qualidade que aquele teve contra o Flamengo, mas aí vieram críticas em função do que você apresentou contra o Corinthians. Agora, embora você tenha todo o elenco, 2 peças fundamentais, tem o cansaço da viagem, não fizeram um treinamento conjunto. O peso de tudo isso para esse jogo, que é aquele chamado de 6 pontos. Se ganhar, esquece rebaixamento, se não for bem, salva o adversário. Eu não vi a crítica não contra o Corinthians, não sei se você teve no jogo, os que criticaram acho que não vieram no jogo, a gente não jogou tão mal assim, então acho que é você que está pensando assim, é que vocês põem sempre assim, fizeram a crítica, então é coisa sua, então nós jogamos até que razoável, pelo desfalque e até merecíamos a vitória. Quebrando o protocolo, permita-me a réplica, não é um comentário meu, inclusive você tem razão, não trabalhei nesse jogo, mas todo lugar que você lê, abre e comenta, a história é essa, por isso que eu coloquei no condicional. Eu não vi isso aí que você viu. Você viu o que então? Nós jogamos bem no segundo tempo, você não viu isso? Estou te falando que não viu o jogo. Você não viu nada. Agora chega, né? Vamos lá. Muricy, você viu o jogo para comentar. Você já disse, né, já expôs até uma necessidade que o elenco do Santos tem de um lateral esquerdo, que o Alexandre não fica para o Mundial, e de um outro atacante de velocidade. E até na última partida você falou do Pirão, de dificuldade na negociação, e que está difícil encontrar essas peças nas 3 divisões, estão observando nas 3 divisões do Brasil. A base santista, Muricy, pode te oferecer isso hoje? Você estuda ela? Não, senão eu já teria trazido. Estou fazendo o que aqui? Se eu treino todo dia os meninos, se tivesse um menino aí, eu não precisa trazer ele fora. É simples a matemática, filho. Se tivesse alguém aí, não precisa trazer. Ô Muricy, tem um adversário amanhã, que é o Atlético Goianiense, né, que joga no Serra Dourada, que é um campo muito grande, né, um campo que dá muitos espaços para o time adversário. E o Santos não é um time, principalmente com o Neymar e com o Paulo Henrique Ganso, de esperar muito o adversário, né, é um time de atacar. O que te ajuda um campo do tamanho do Serra Dourada e um adversário que vive um momento complicado? Eu acho que é um campo que a gente tem que ter a posse de bola, porque se você jogar também distante, você não consegue nada também, se as 3 linhas não estiverem juntas, porque é muito grande, né? Então você tem que estar junto, né? Não separar o time, mas com certeza é um campo que é bom para o futebol, ou seja, as 2 equipes têm espaço e um bom gramado para jogar. Eu acho que isso é fundamental ter um campo dessa maneira. Então, acho que sempre, quando você joga nesse campo, sempre a segunda divisão, todas as divisões sempre tem bons jogos. Há essa diferença mesmo, por exemplo, de jogar no Serra Dourada, que é um campo maior, jogar, por exemplo, na Vila Belmiro, que é um campo de dimensões menores. Há muita diferença, Muricy? Na Vila Belmiro compensa o gramado, né? Não é tem tanto espaço, mas o gramado faz com que o jogador possa passar a bola de primeira, essas coisas, né? Que outro dia nós vimos lá no jogo de Brasil e Alemanha, né? Um jogo bonito porque os jogadores tinham confiança de passar de primeira. Aqui no Brasil, você passar de primeira é muito difícil. Você tem que primeiro parar e depois passar. Sempre 2 tempos, né? Então, um campo como esse facilita o futebol. Além do espaço, deve dar um bom gramado, como sempre foi, Serra Dourada. Você já comentou aqui diversas vezes, inclusive depois do jogo da seleção, voltou a falar que o projeto tem que ser mantido, que o Mano Menezes precisaria continuar no comando. Mas se tem algo que é fato é que você foi convidado para ser treinador da seleção brasileira antes do Mano. Por conta disso, hoje você seria surpreso se recebesse o mesmo convite? Você seria o quê? Surpresa? Você estaria surpreso, né? Não, eu estaria surpreso porque a gente sabe que o presidente da CBF pensa em relação a isso. Ele pensa em seguir com o projeto até o final, que pelo menos é o que ele passou para mim naquela conversa, né? Então seria uma surpresa, né? Então eu acho que deve
deve seguir o que foi combinado, né? Mesmo porque se trata de uma renovação, né? A gente já conversou várias vezes isso, renovação às vezes custa no começo, você dá experiência ao time, achar um time, está se achando um time, né? A gente tem tempo para fazer experiência, a verdade é essa, porque a gente não tem eliminatória. A gente tem que ter calma, é difícil a gente, eu já conversei várias vezes, é difícil a gente pedir paciência para as pessoas, mas tem que ter paciência, porque o nosso grande objetivo é 2014. Né? Então, e pegar como exemplo, por exemplo, a Alemanha, que está com um grande time, porque mantém um técnico mais de 5 anos, a base 8, a base é a mesma, já com 16 jogadores da Copa do Mundo. Então, o futebol às vezes é que no Brasil a gente pensa que a gente ajunta 10 craques e vai lá e ganha de qualquer um, não é mais assim. Então, esses craques têm que ter tempo para se adaptar ao treinador, tem que ter tempo para se adaptar à seleção, tem que ter experiência. Então, não é fácil. Então, a gente tem que traçar objetivos e deixar o cara trabalhar. É assim que a gente tem que ser. Porque tudo que foi falado antes, depois da Copa, que era para ser feito, renovação, todas essas coisas, foram feitos. Agora, a gente tem que dar um tempo para o cara, pô, senão não adianta. Ô, Muricy, voltando um pouco na seleção brasileira, né? A CBF anunciou ontem que o seu jogador vai fazer vários amistosos até o final do ano. Tem um jogo com a Costa Rica dia 7, dia 11, um jogo com o México, e pelo andar da carruagem eles não vão mudar a tabela do Campeonato Brasileiro. Você vai ter que se preparar para isso também, né? Porque você deve perder jogadores aí para a seleção. Tem os 2 jogos com a Argentina, só vão jogar jogadores que estão no Brasil. Você vai mais uma vez pedir para adiar jogos do Santos? Ou depois contra o Corinthians você acha que vai ser muito difícil eles mudarem alguma coisa? Eu acho que aí já é um problema da diretoria, estar atento a isso, porque o Santos precisa ter seus jogadores também um pouco aqui. E a gente percebe que vai haver vários amistosos, né? Parece que tem Egito aí também. Não sei se são Gabão, não sei se tem data FIFA ou não sei se é. Então acho que tem que ter um bom senso também da CBF, né? De saber os momentos dos clubes, né? Igual o Flamengo tem jogadores importantes que estão disputando o título, o Corinthians, né? Nós precisamos também. Então acho que é coisa de bom senso. Se não tiver uma data FIFA, é coisa de bom senso, que com certeza devem ter com os clubes, porque os clubes precisam de ser jogador um pouco aqui também. A data FIFA não muda, né? Foi data FIFA pelo clássico. Vai fazer o quê? Assim mesmo. O momento da seleção é um momento também difícil, a gente entende, mas a gente tem que olhar um pouco os clubes também. Isso é educação de bom senso.